Buenas noches con todos. Primeramente, me gustaría agradecer la invitación del Ex Academy Perú. Siempre me hace mucha ilusión participar de eventos en Perú. Siempre me han acogido de una forma muy amable, así que estoy muy feliz de estar aquí otra vez más participando, aunque sea el evento de forma virtual. Bueno, ahora voy a hablar en portugués. Les explico por quê. Eu vou fazer essa palestra em português porque eu quero que a mensagem sobre os principais aspectos do delito de estafa e estafa informática sejam bastante claros e, apesar da mensagem ser em português, eu vou falar de uma forma devagar e vocês vão compreender, porque quando eu falo em espanhol, às vezes eu me equivoco de algumas palavras, fico prestando atenção mais na forma de não dizer nenhuma frase errada, nenhuma palavra errada, mas eu acho importante que a mensagem do tema de hoje seja passada de uma forma que vocês entendam bem, mesmo que seja em português. Então, eu vou começar e vou tentar falar devagar, que vocês entendam a forma da exposição. Por isso, eu trouxe as diapositivas, para que a mensagem seja tanto falada quanto visualmente explicada para vocês. Bom, já adentrando ao tema, hoje eu vou falar sobre o delito de estafa e a estafa informática aqui no Brasil. Para vocês, é conhecido como, para nós aqui, na verdade, nós conhecemos como o delito de estelionato, e tanto na Espanha quanto no Peru é denominado o nome iuris de estafa. Bom, deixa eu passar aí. A origem da palavra estafa, ela provém de um vocábulo latino que se chama estélio, que significa camaleão, ou em espanhol camaleão, e ela essa palavra vem de uma analogia, uma metáfora perfeita. Por quê? Porque se refere à forma que o camaleão tem de mudar, de cambiar de cores para enganar as suas presas. Então, nós temos na história mundial, na história da civilização, desde sempre, nós tivemos a fraude inserida nas relações comerciais. Então, a fraude esteve presente nos primeiros códigos de sociedades civis aqui na Terra, como o Código de Hammurabi, entre tantos outros, e é um dos primeiros crimes relacionados ao patrimônio que nós temos história. Então, a estafa, como vocês já devem ter uma noção, é uma conduta que sempre vai necessitar da obtenção de uma vantagem devida quando o agente induz outra pessoa, a vítima, em erro. Então, o que significa o delito de estafa para vocês aí no Peru, como para nós aqui no Brasil e também na Espanha? Significa nada mais que obter uma vantagem ilícita através de um engano causado à vítima. Então, o agente, ele vai, através da fraude, vai colocar a vítima em engano, em erro, e para que se obtenha, que se consuma o crime de estafa, necessita também de uma conduta positiva da vítima. Por quê? Porque o agente vai fazer de modo com que aquela vítima haja de alguma forma para que o agente tenha a vantagem lícita. Como assim?
para a fraude ocorrer, o agente vai precisar que a vítima disponha de uma senha de cartão ou de qualquer outro meio que o agente possa obter um ganho ilícito e dilapidar o patrimônio da vítima. Então, os elementos da estafa são necessariamente 4, que é o engano, o erro, o ato de exposição e o prejuízo. Então, para a configuração do delito de estafa, necessariamente há que haver o delito, ou há que haver o prejuízo da vítima. Então, tem que ser comprovado esses 4 elementos para que se possa configurar o delito de estafa ou de estelionato. Então, aqui eu fiz um quadro comparativo sobre o delito de estafa no Peru, que está disposto no artigo 196, e para vocês verem o delito de estelionato aqui no Brasil, que basicamente é o mesmo, tem a questão de obtenção da vantagem ilícita, tem os elementos do tipo, que é o erro, o meio ardio, o meio fraudulento, e também a gente nota uma semelhança na pena combinada, que é a pena de reclusão, tanto no Brasil quanto no Peru, a privação de liberdade, no Brasil de 1 a 5 anos, e no Peru temos de 1 ou maior de 6 anos. Então, é uma pena que se assemelha também de uma forma, e os 2 delitos eles estão dispostos no Código Penal na parte de delitos contra o patrimônio. Por quê? Porque o tipo de estafa, tanto o estelionato, ele protege o bem jurídico do patrimônio. Então, tutela esse patrimônio da vítima, que pode ser tanto de forma econômica, quanto outro tipo de patrimônio, material ou imaterial. Bom, agora eu vou passar para falar sobre a estafa informática, aqui conhecida no Brasil como fraude eletrônica. Qual é a história por trás do delito de estafa informática ou fraude eletrônica? Bem, no ano de 2020, todos nós sabemos que o mundo inteiro passou por uma pandemia, e o que fez nós, como civilização, como sociedade da informação, manter nossa vida, praticamente todos os atos, de forma virtual, nossos trabalhos, enfim. E houve uma crescente no mundo inteiro de fraude. Então, essa fraude, ela foi mais acometida no Brasil. O país, no ano de 2020, ficou em primeiro lugar no ranking mundial de países que mais sofreu com a fraude eletrônica, ou um termo conhecido como phishing, que é aquela pescaria de dados de forma eletrônica. E o que fez o legislador aqui no Brasil? O legislador no Brasil apresentou um projeto de lei no ano de 2020 para poder tipificar a fraude ou a estafa cometida de forma eletrônica ou virtual. Então, no ano de 2021, esse projeto de lei virou uma lei ordinária, que é a Lei 14.155, que agravou tanto as penas dos crimes de furto, invasão de dispositivo informático e também da fraude eletrônica. Teve um agravamento da pena e a inclusão da fraude eletrônica no tipo penal do estelionato, da estafa, como uma forma mais gravosa do crime. Então, a justificativa do projeto de lei foi justamente essa, que no ano de 2020 houve esse aumento exponencial
do crime, das fraudes eletrônicas, e o Brasil foi um dos mais, ou foi o mais, na verdade, país que foi prejudicado por conta disso. E nós temos a explicação, o motivo para termos ficado em primeiro lugar. Por quê? No Brasil, no ano de 2020, no ano pandêmico, nós tivemos um auxílio do governo mensal por alguns meses, que se chamava auxílio emergencial, para ajudar aquela população que perdeu seu emprego, enfim, que estava em uma situação econômica mais vulnerável, e também teve um implemento de uma plataforma virtual de banco, de transferência bancária, chamada Pix. Então, para as pessoas acederem tanto ao auxílio emergencial quanto ao Pix, elas necessitavam de fazer procedimentos via internet, via eletrônica. Então, o que os estafadores ou os estelionatários fizeram? Viram essa como uma oportunidade delitiva de mudar a forma de cometimento da fraude, do estelionato, da estafa. Então, esse foi um dos motivos principais para esse aumento exponencial aqui no Brasil, e ficamos em primeiro lugar. Aqui eu trouxe algumas notícias para vocês referente ao que eu estava falando sobre os tantos golpes que sofremos em 2020, né, de phishing. As duas primeiras notícias são do ano de 2020. Foi de um informe de uma empresa de seguridade, de antivírus, fez esse levantamento que houve milhões e milhões de pessoas que caíram em algum tipo de fraude virtual. Agora, no ano de 2022 e 2023, o Brasil lidera o ranking mundial em golpe, em outro tipo de golpe, que ainda mantém aquela semelhança do crime de fraude eletrônica ou estafa informática, que é o golpe de um link falso através do WhatsApp. Então, deixa eu só voltar aqui. Tem uma problemática ao nível do direito penal em relação ao delito de estafa informática ou de fraude eletrônica. Por quê? A fraude informática, ela foi considerada como uma pena de reclusão, de privação de liberdade de 4 a 8 anos e multa, se essa fraude for cometida com a utilização de quê? Das informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro, aí por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Quando surgiu essa lei, eu comecei a fazer uma pesquisa mais a fundo, até porque eu estava fazendo a minha dissertação do mestrado, do master. Então, eu comecei a pesquisar e ver que o legislador no Brasil, por mais que a intenção tenha sido louvável no sentido de que o Estado quis mostrar uma resposta do direito penal para aquela situação que estávamos envolvidos, que foi criar uma nova tipificação no Código Penal para agravar a pena de uma fraude, de uma estafa mais cometida por meio virtual. Só que, no caput do artigo 171 do Código Penal, diz que a fraude, porque o nosso Código Penal é de 1940, então, no delito de estelionato, diz que a obtenção da vantagem lícita pode ser mediante erro, artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. E o que significa dizer qualquer outro meio fraudulento? Que a estafa, a fraude, pode
ser, sim, utilizada ou interpretada de uma forma abrangente para o contexto atual da nossa sociedade, que estamos na sociedade da informação. Então, por que o legislador ele teve que criar outra tipificação penal, uma forma mais gravosa, aumentar a pena para um delito que já existia no Código Penal, que é um delito que tutela o bem jurídico do patrimônio, mas que agora é cometido de uma nova forma. Por quê? A transformação social desde o final do século XX, com o avanço da tecnologia, estabeleceu que novas condutas, novos delitos fossem cometidos a partir do ciberespaço. Só que é uma resposta justamente para o direito penal? Você acha que o direito penal tem essa capacidade de contenção de forma efetiva da cibercriminalidade? Eu tenho um estudo criticando justamente a fraude eletrônica, a estafa informática. Por quê? O que o legislador fez? O legislador, ele estabeleceu que a estafa informática vai ter uma pena maior se ela for cometida por meio de redes sociais, o que significa dizer que o legislador ele estava querendo aumentar a pena, delimitou o meio de cometimento do delito. Então, aumentou a pena porque era a forma de cometimento por meio virtual. Os contatos telefônicos não dizem respeito também se necessita estar conectado à internet ou não. Então, é uma falha aqui do legislador ao colocar contatos telefônicos. De outra forma, também colocou o envio de correio fraudulento, que significa dizer que é uma espécie do gênero, né, de fraude, que é o phishing, que é essa pescaria eletrônica. Então, ele colocou 3 tipos de condutas que divergem do que é verdadeiramente uma estafa informática, se você for comparar com o modelo espanhol. Porque o modelo espanhol diz no Código Penal Espanhol, no artigo 248, inciso 2, que a estafa informática ali vai se configurar quando há realmente uma manipulação do dispositivo informático ou de qualquer outro meio digital para poder obter a vantagem ilícita. Então, lá necessita dessa manipulação, precisa ser, para se configurar o crime de estafa informática lá, tem a nomenclatura, tem a expressa redação de manipulação. Aqui, no nosso tipo penal, não tem. O legislador, então, definiu de forma que é o meio que está sendo cometido, a forma de contato telefônico, que não necessariamente precisa estar conectado à rede de computadores, e o envio de correio eletrônico, que, na verdade, é a tentativa de pesca. Então, o que a gente percebe aqui é que o legislador brasileiro ainda não está preparado ou ainda não soube se portar ou se inserir no que realmente é a cibercriminalidade, os crimes cometidos no meio virtual. Então, aqui eu coloquei a problemática da fraude eletrônica brasileira é o quê? O Brasil tentou fazer essa inovação legislativa para tentar acompanhar esse crescimento exponencial dos crimes digitais, portanto, resultou numa prolixidade, porque, como eu estava explicando, a obtenção da vantagem ilícita por meio das redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico
poderiam ser muito bem interpretadas a partir da parte final do caput do artigo 171, que fala que a fraude pode ser cometida, a estafa pode ser cometida por qualquer outro meio fraudulento análogo. Então, por uma interpretação extensiva do código, poderia sim ser muito bem interpretado ali a fraude cometida por meio digital. Então, aqui eu coloquei como sugestão de leitura justamente um artigo que eu escrevi para uma revista jurídica aqui no Brasil, que fala justamente dessa problemática, entre outros fatores que eu enxergo como problemáticos na fraude eletrônica, porque até o nome iuris do delito, eu acho um equívoco. Por quê? Porque fraude eletrônica, o termo eletrônico, não necessariamente vai induzir que seja algo praticado virtualmente, porque o termo eletrônico tem outro significado semântico, diz respeito a elétrons, outras coisas que não necessariamente induzem a informação até para o leitor, até para o estudante, para as pessoas que estão inseridas no contexto jurídico, veem e não vão enxergar logo de cara que é um delito que se trata de questões que acontecem no meio virtual. Então, eu coloquei aqui o link, depois eu envio as diapositivas para quem quiser poder ter uma leitura mais profunda dessa crítica. E eu trouxe duas questões, na verdade, uma questão para refletir, para a gente colocar pontos para que possamos discutir ou pensar numa hipótese de resposta para essa problemática, que é: o direito penal o único meio de contener a cibercriminalidade? O que vocês acham sobre isso? O que vocês pensam sobre? Por quê? Eu he traído também duas respostas para a hipótese que vamos agora compartir um pouco das ideias. Então, duas hipóteses que eu acho primordial, assim, que podem abrir o caminho para uma resposta, ou ao menos para iniciar uma discussão de forma efetiva, que é a problemática da cibercriminalidade. Ela não está na criação das normas penais, e sim na criação de uma rede de contenção dos respectivos delitos, que não se restrinja unicamente ao direito penal. Por quê? Porque o direito de punir do Estado, cada vez mais está sendo distorcido por leis problemáticas, por leis prolixas, e aqui no Brasil há um monte de lei que, na verdade, que não funcionam, não conseguem atingir não conseguem atingir a verdadeira intenção dela, que é a prevenção de crimes, que não conseguem prevenir, só atingem o caráter repressivo da pena. Então, o que a gente nota na questão da fraude eletrônica, da estafa informática, que por mais que o legislador tenha criado esse delito no ano de 2021, estamos em 2023, são quase 2 anos de vigência da lei, ainda continuamos como sendo os primeiros países ou o país que mais sofre com ataques, fraudes no âmbito digital, no âmbito informático, e nós vemos que, bom, temos 2 anos aí de vigência, diminuiu, não diminuiu, aumentou. A gente já tem dados estatísticos que nos mostram que
por mais que tenha sido criada essa tipificação penal, continuamos sofrendo ataques. Os estafadores cada vez mais têm novos métodos mais modernos de comissão de delito, e o direito penal não está conseguindo responder ou não está conseguindo atingir a sua finalidade. Então, talvez o caminho para a contenção desses delitos não seja através do direito penal, da intenção punitiva do Estado. Agora, a segunda resposta para a hipótese é entender melhor a evolução do cybercrime como um fenômeno da criminologia. Então, o que a gente precisa fazer? Se cada vez mais está aumentando o número de crimes, precisamos analisar como a vítima está interagindo com o evento delituoso e qual o seu papel diante desse resultado. Por quê? Nota-se que no ambiente virtual, as pessoas, num caráter geral, as vítimas, elas partem de condutas, às vezes, imprudentes, porque muitas vezes as próprias vítimas colocam em risco seus bens jurídicos, os bens jurídicos protegidos pela norma penal. Então, será que antes da gente pensar no legislador ou no direito penal para responder esses questionamentos, será que não é preciso investigar como a vítima se comporta, qual é a conduta da vítima, para que o agente consiga fazer o golpe, efetivar o crime de estelionato, de estafa, como a vítima anda se comportando para efetivação do crime de estafa. Então, se a gente entender esse fenômeno de um lado, pelo lado da criminologia, será que a gente pode obter respostas nesse sentido e ajudar, colocar o direito penal e a criminologia de uma forma equilibrada, que ambos possam se ajudar para a gente conseguir obter essas respostas? Porque o aumento da criminalidade virtual é cada vez mais evidente, porque as nossas vidas estão inseridas no cyberespaço, e temos que entender como estamos lidando com essa nova forma. Então, alguns delitos que o direito penal dá conta de responder, que não são praticados pela via virtual, que são delito de homicídio, o delito de trânsito, enfim, vários outros que não podem ser transportados para o meio virtual, mas outros delitos, eles são característicos do cyberespaço, e estão surgindo outros delitos, ou, na verdade, são alguns delitos que já seriam praticados de forma física, que agora vestiram uma nova roupagem e estão sendo praticados de forma virtual, porque nós, como sociedade da informação, tivemos esse avanço e agora temos que lidar tanto com as benesses, os benefícios de estarmos inseridos na sociedade da informação, tanto dos malefícios, que os golpes, os crimes digitais de roubo de dados, fraude eletrônica, fraude informática, e também outros delitos, que é o stalking, perseguição por meio virtual. Então, temos que ter um olhar mais aprofundado, não só com direito penal, senão com outras ciências. E com isso eu termino a minha participação no evento. Eu espero que
a mensagem tenha ficado clara para vocês, e estou disponível para, se alguém tiver alguma dúvida, perguntar, estou apta para responder. Muito obrigada.